Olá, querido irmão, querida irmã, prezado internauta. É com muita gratidão a Deus e com alegria que eu estou de volta aqui na Escola dos Profetas. E hoje vamos apresentar um tema muito significativo, muito importante, dentro do contexto das profecias, que está baseado na profecia que encontramos no capítulo 14 do livro de Apocalipse, mais especificamente no verso 8, onde nós lemos que seguiu-se outro anjo, o segundo anjo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Essa mensagem do segundo anjo, ela faz parte de um grupo de 3 mensagens. Ela é a segunda, como o próprio enunciado aqui do texto diz, é antecedida pela primeira mensagem. Depois teremos a terceira mensagem, ainda no capítulo 14. E, posteriormente, o assunto apresentado aqui por esse anjo, ele volta à cena quando for estudarmos a mensagem daquele outro anjo, que está descrita no capítulo 18 do livro de Apocalipse. Bem, tratando-se do segundo anjo, inicialmente, nós não vamos nos ater à simbologia do anjo propriamente, quem ou que ele representa. Nós vamos começar nos detendo na mensagem em si. Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. O que representa esta Babilônia? Que grande Babilônia é esta? Qual a origem do termo? Quem é identificado na profecia como Babilônia, ou a grande Babilônia? E também qual o significado desta queda? Caiu, caiu a grande Babilônia. Para entendermos um pouquinho mais a fundo o termo, a origem do termo Babilônia, eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, prezado internauta, a uma viagem um pouquinho mais atrás no tempo, lá no livro das origens, lá no livro dos começos, no livro de Gênesis, no capítulo 10, quando nós vamos encontrar aquela fase da história pós-dilúvio. E nos versos 8 e 9, nós temos a citação de um personagem que se destaca nesse capítulo 10, na história pós-dilúvio, os descendentes de Noé. É interessante notar que se dá poucos detalhes de cada um dos personagens, de cada um dos descendentes, mesmo os mais importantes. E quando chega nesse Nimrod, filho de Cush, e, por sua vez, ele era bisneto de Noé, ele tem uma ênfase com 3 versículos a respeito dele e dos seus feitos. Aqui o texto diz que Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Então, os feitos, a valentia, o poder de liderança dele era tão grande, e isso aí ele se dedicava à caça, depois à guerra, comandar exércitos, fundou reinos, e que se tornou um provérbio. Esse fulano é como Nimrod, né? Quando alguém era muito valente, se comparava com Nimrod. Então, esse Nimrod, ele fundou cidades, reinos, e entre estas está citado aqui Babel. Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Essa terra de Sinear, onde estava localizado Babel, ela fazia parte do crescente fértil, que abrange desde o delta do Nilo, abrangia desde o delta do Nilo, e até hoje é assim, né? A região fértil, mar, até a Mesopotâmia, incluindo também a terra de Canaã. Sobre Babel, nós temos registros bíblicos aqui nesses capítulos 10 e 11, muito interessantes, né? E ali houve o surgimento das várias línguas. Ali Deus promoveu o surgimento das línguas. E em relação aos descendentes de Noé, qual foi a intenção deles? A partir também da liderança deste homem poderoso, Nimrod.
Vamos ler no capítulo 11, verso 4. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Isso aí é mais ou menos uns 700 anos depois do dilúvio. O relato ali é muito resumido, então já tinham se passado muitos anos, e agora esses homens poderosos, eles queriam deixar a sua marca na história. Eles não queriam ser espalhados pela terra, conforme diz aqui o texto. E eles resolveram então edificar uma torre. E aquela torre começou a ser erguida, pouco a pouco, e junto com ela se foram colocando ali nichos, pontos onde colocavam ídolos, né, imagens para a adoração. Eles ainda tinham um outro motivo para edificar essa torre. Eles queriam subir o mais alto possível, como diz aqui, até os céus, que o topo chegue nos céus. Por quê? Eles deveriam estar pensando em investigar as causas do dilúvio, né? Queriam saber. Então tinha razão ali do orgulho, da arrogância. Depois eles passaram a usar para a idolatria e, além disso, querer com pretensões científicas, entre aspas, né, para descobrir a causa do dilúvio. Mas o que aconteceu neste momento da história? Como Deus viu aquela intenção deles, aquele procedimento e aquele empreendimento? É o que agora nós encontramos nos versos 6 e 7, como Deus interviu, como ele manifestou o seu poder e impediu o intento deles de prosseguirem com aquela obra. Nós lemos assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então, nesse momento, houve agora uma confusão de linguagens, de vozes, e não se entendiam mais, e a obra, então, foi impedida de continuar, conforme nós lemos nos versos 8 e 9. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela, toda a superfície da terra. Deus impediu aquele intento desta forma, usando este recurso, e eles pararam a edificação, se espalharam, e aqui especialmente tratava-se dos descendentes de Cã, né? E dentre esses estava ali Canaã, e eles então saíram fundando cidades. Nimrod ficou por ali e edificou, reforçou Babel, que depois veio a se tornar Babilônia. Pelas características dele, descritas aqui em Gênesis, dá a entender que ele pode também ter edificado a Síria, ter sido a que deu o começo, o pontapé inicial naquela civilização, a Síria, que também foi um grande império, antecedendo a hegemonia dos caldeus de Babilônia. Mas o nosso assunto é Babilônia, né? E ali, a partir de Babel, esse reino foi sendo estruturado, foi crescendo, se desenvolvendo e abrangendo, conquistando as cidades, reinos ao redor, e se tornou um grande império. Agora, qual o significado do termo Babilônia? Como já vimos, Babilônia, ela vem de Babel. A origem desse termo é Babel, aquele pequeno reino, ficava no rio Eufrates, entre o rio Eufrates e o Tigre, mais próximo do Eufrates, e ali ela se desenvolveu. E o termo Babilônia, de acordo com o que lemos no Grande Conflito, no livro Grande Conflito, página 381, comentário a respeito, diz assim: o termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. É empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religiões falsas ou apóstatas. Então,
aqueles povos ali se espalharam, se formaram outras nações, e levaram consigo suas línguas e também os seus deuses. E Babilônia significa então o quê? Confusão. Ali naquele lugar, nós podemos afirmar pela história que foi o berço das civilizações mais antigas. Também foi o berço dos diversos cultos com a adoração dos mais diversos ídolos, né? Mas também, lá na Mesopotâmia, ali, próximo ao Eufrates, também ali surgiu a religião verdadeira, né? Porque dali foi tirado quem? O pai da fé, Abraão. Quando Deus se manifestou a Abraão, lhe deu a ordem que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para o lugar que Deus lhe ia mostrar. E Abraão era de lá, de Ur dos caldeus. Então ele teve que atravessar o Eufrates e se dirigir para a terra de Canaã. E ele trouxe no seu coração, e ele revelou agora o mundo onde ele vivia, o conhecimento do verdadeiro Deus, do Deus vivo. Então tudo isso nós temos a origem naquele lugar. Vejam a importância deste lugar, né, na história. A religião verdadeira, uma diversidade também de outros cultos religiosos e as nações mais poderosas lá na origem da história do nosso mundo. Saiu tudo daquele lugar. O termo, então, como falamos, né, Babilônia, derivado de Babel, significa confusão. E muitas religiões se desenvolveram a partir desse culto. Foi uma distorção do verdadeiro culto, que eles haviam aprendido, que haviam recebido lá de Noé, especialmente, né, que é o começo da história, porque a história do antediluviano já tinha ficado para trás. Mas Noé, como herdeiro daquela fé, daquele conhecimento, passou para os filhos. Mas os seus descendentes distorceram e deram outras conotações com diversos cultos derivados do verdadeiro, mas com uma conotação falsa agora. Mas tratando-se de Babilônia, quando se desenvolveu, cresceu, conquistou os povos ao redor, se tornou um poder hegemônico naquela região do crescente fértil. Qual a extensão que alcançou esse grande domínio da antiga Babilônia? Como já falei, ela dominou primeiramente todo o crescente fértil. Só não dominou o Egito, mas o Egito não se atrevia a combater a Babilônia. Entrou um certo tempo, depois se recolheu. Mas os demais ali, ele foi dominando, né? Ele não foi tão grande como o próximo reino universal, que foram os persas, estenderam um pouco mais seu domínio. Não foi tão grande também como os macedônios, que estenderam ainda mais, e também como o Império Romano, que alargou as suas fronteiras. Mas mesmo assim, Babilônia, ela teve muito destaque. E o que marca mais a sua história é o poder que ela exerceu, a tirania naquela região, e o domínio que ela exerceu em relação ao povo de Deus, ao que restava do povo de Deus, porque o povo de Israel, das 10 tribos, já tinha sido desfigurado, já tinha sido destruído pelos assírios. E agora os caldeus oprimiram Judá, a nação de Judá, que tinha a capital em Jerusalém. Escravizaram os 3 últimos reis, levaram levas e levas de cativos para a Babilônia. Entre esses cativos nós temos alguns muito conhecidos, como Daniel e seus 3 companheiros, outro profeta Ezequiel. Eles levaram todos cativos para a Babilônia. E através desses cativos, a mensagem de Deus chegou lá em Babilônia. Inclusive chegou ao rei, ao imperador, ao grande e temido Nabucodonosor. Certa vez ele teve um sonho com uma grande estátua, conforme está no capítulo 2 do livro de Daniel, e não havendo quem interpretasse, Daniel foi localizado, deu a interpretação, e Nabucodonosor ficou admirado com a grandeza de Deus, o Deus de Daniel, de seus 3 companheiros. Mais à frente, no capítulo 3, depois ele resolveu fazer uma grande estátua, proclamou a adoração daquela estátua, mas os 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se inclinaram, não a adoraram,
Sendo acusados diante do rei, foram jogados na fornalha de fogo ardente, mas apareceu ali um quarto ser, que era o Senhor Jesus. E então Nabucodonosor louvou ao Deus do céu, que havia feito tal maravilha, preservando os seus servos. Ele passou a adorar, a servir, porém isso não exerceu tanta influência no grande império caldeu. Não. E se houve alguma influência, não foi uma influência duradoura. Porque nós continuando a leitura lá do livro de Daniel, nós vamos chegar no tempo de Belsazzar, seu descendente direto, que agora, um certo dia, numa noite de urgia, num banquete, ele mandou trazer os vasos sagrados que haviam sido levados de Jerusalém para a Babilônia, e ali beberam naqueles cálices, naquelas taças, e então, enquanto estavam na maior orgia, houve algo miraculoso. Uma mão misteriosa escreveu na parede da sala do banquete: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Que depois o próprio Daniel foi chamado, interpretou e queria dizer o quê? Pesado na balança e fosse achado em falta. E naquela noite, o reino da Babilônia passou para os caldeus. Com essa história nós percebemos que a influência não foi uma influência marcante no reino, apesar de que Nabucodonosor foi impactado com a mensagem. E, voltando assim à importância de Babilônia, que influência essa antiga cidade, ou esse antigo reino, né, representado pela grande cidade de Babilônia, exerceu sobre as nações? Nós temos um texto interessante do profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 51, o verso 7, onde encontramos a seguinte mensagem: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Por essa passagem, percebemos que o seu domínio não foi apenas pela força das armas. O domínio também foi através da sua filosofia, através do seu culto, e ele exportou a sua depravação filosófica e espiritual para outros povos, para outras nações. E o mesmo profeta, no mesmo capítulo, no verso anterior, ele deu a seguinte mensagem: fugi do meio de Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo de vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. As mensagens iniciais do profeta Jeremias, ele as deu aos reis, né? Aos reis que reinavam sobre Judá, e ele recomendava que eles se submetessem aos caldeus, submetessem a Babilônia, submetessem a Nabucodonosor, porque eles estavam vindo ali como seus agentes. A nação de Judá havia apostatado, seguido o caminho do povo de Israel, das 10 tribos, haviam se contaminado com as nações ao redor, estavam ali num problema espiritual muito grande, tinham caído na apostasia, e Deus retirou a sua mão e permitiu que os caldeus agora os sitiassem, os afligissem e finalmente os dominassem e destruíssem até mesmo o templo e a sua santa cidade, os muros de Jerusalém e tudo mais. Levassem o povo cativo, inclusive os reis. Teve um que foi arrastado em correntes, seus olhos foram furados, Zedequias, seus filhos foram mortos na sua frente, e essa foi a última cena que ele viu. Depois seus olhos foram furados. Agora, porém, na parte final da profecia, quando tudo já tinha acontecido, agora Jeremias começou a profetizar contra a Babilônia. E ele agora começa a anunciar para aqueles que estivessem lá, que eles não deviam se acomodar, né? Eles deveriam fugir. Essa fuga não chegou a acontecer, porque depois, quando Babilônia pereceu, caiu, e veio o próximo domínio dos caldeus, melhor, Medo-Persa, o grande imperador Ciro foi dando a oportunidade para que eles voltassem para a sua terra, para reedificar Jerusalém. Mas aqui fica uma mensagem: fugir do meio de onde? De Babilônia. Não é um lugar saudável para se estar. No meio de uma confusão, no meio de uma confusão assim, doutrinária, no meio de uma confusão religiosa. A palavra, nós devemos primar pela clareza, né, pela verdade, conforme está na palavra de Deus. Mas vamos agora dar um pulo na história e vamos agora para a Babilônia moderna. Aquela Babilônia mística apresentada no livro de
de Apocalipse. Aquela Babilônia que é apresentada nas Escrituras como uma mulher sentada numa besta escarlata, com 7 cabeças, 10 chifres, com a taça de abominações nas mãos, né? No capítulo 17 de Apocalipse, nós lemos o seguinte, a partir do verso 1. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Neste capítulo, nesses versículos, do verso 1 a 5, e depois no verso 18 do capítulo 17, nós temos a identificação de Babilônia comparada a uma grande meretriz. E não só uma grande meretriz, aqui nos apresenta que ela é mãe de meretrizes e mãe das abominações da terra. De acordo com a Bíblia, de acordo com a profecia, né, a Bíblia, se a gente partindo do princípio que a própria Bíblia se interpreta, então a figura de uma mulher geralmente simboliza uma igreja. Uma mulher pura, uma mulher santa, imaculada, como aquela que é apresentada no capítulo 12 de Apocalipse, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas. Uma mulher daquele tipo simboliza quem? A igreja, uma igreja verdadeira, uma igreja pura, uma igreja que preza pela palavra, né? Já agora uma meretriz simboliza o que então? Uma igreja que quem sabe até pode ter passado por um período de pureza, mas se depravou, caiu em apostasia, adquiriu amantes, né? Começou a amar o mundo, e essa mulher aqui descrita no capítulo 17 é comparada a uma meretriz. E um ponto interessante é que na fronte desta mulher, o que está escrito? Mistério, Babilônia, a grande mãe, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia está estampada na sua testa. Isso aqui numa linguagem figurada, né? Uma linguagem profética, que haveria de identificar alguma organização, algum reino, algo que tivesse essas características, que tivesse essas influências sobre os habitantes da terra. O que será que a profecia quer identificar com isso, então? O que nos apresenta? Na verdade, apresenta ou revela um grande e influente sistema religioso, né? Como se fosse uma grande Babilônia moderna, que também exporta, né, contamina as nações com as suas prostituições. Que tipo de prostituição? Prostituição espiritual, deturpando, adulterando a verdade, misturando a verdade com erro, e com isso contaminando as nações. E assim como aconteceu com a Babilônia antiga, essa grande corporação religiosa, ela reclamou, né, no passado, adoração, submissão a seus dogmas, a sua autoridade, e com ameaça para quem não se submetesse. Ameaça de morte, de confisco de bens, de opróbrio, né, de excomunhão, de coisas dessa natureza. E nós podemos comparar com o que aconteceu com a Babilônia antiga, conforme está registrado no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Quando Nabucodonosor mandou erigir aquela grande estátua no campo de Dura,
que toda de ouro, né, em homenagem a si, ao seu reino, e ordenou que todos adorassem. Aquele que não se inclinasse devia ser jogado aonde? Na fornalha de fogo ardente. Da mesma forma, agora, um poder opressor haveria de se erguer na terra e oprimir quem não se subjugasse a eles. Isso já aconteceu no decorrer da história, né, com um poder assim, um sistema com tal influência e tal poder sobre algumas nações. E outra característica interessante é que essa Babilônia moderna, mística, ela repudia a verdade na sua pureza. Ela zomba das obras de Deus e embebeda as nações com vinho, como fez a Babilônia antiga. E da mesma forma, esse poder, o poder dessa Babilônia é vasto, é abrangente, né? Ela extrapolou até mesmo em questões de influência o que a Babilônia antiga fez, né? Ela exportou a sua mensagem, a sua religião, seu modo de vida e crença para muitas nações. E no verso 5, conforme foi lido, já lemos, né? Sua fronte estava escrito o nome, mistério, Babilônia, grande mãe das meretrizes. E ela atraiu sobre si a admiração. Agora a grande pergunta é, o que representa o vinho que estava naquela taça, naquele cálice, na mão da grande meretriz, da grande mística Babilônia? O que representa esse vinho? Na palavra de Deus, nós encontramos, uma orientação inspirada, um comentário inspirado, nós temos o Grande Conflito, na página 388, onde lemos o seguinte: o grande pecado imputado à Babilônia é que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta taça de veneno que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que aceitou, resultantes da união ilícita com os poderosos da terra. A amizade mundana corrompe-lhe a fé e, por seu turno, a igreja exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções das sagradas escrituras, mediante dois grandes erros. Quais são? A imortalidade da alma e a santidade do domingo. Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro erro lança o fundamento do espiritismo e lança um laço de afeto, né, de simpatia com o espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sob o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. É um pensamento baseado em fatos que têm acontecido, cumprindo a descrição de Apocalipse, capítulo 12, 13 e agora estamos no 14. Quem são então essas filhas de Babilônia? Na sua fronte achava-se escrito o nome, Apocalipse 17:5. Um mistério, grande Babilônia, grande mãe das meretrizes. Quem é? Quem são as filhas dessa grande meretriz? Ezequiel 16, verso 34, tem um texto muito interessante na profecia de Ezequiel, que diz assim: eis que todo que usa de provérbios usará contra ti esse nome, este provérbio, dizendo, tal mãe, tal filha. Então as filhas de Babilônia são aquelas que seguem as suas máximas, algumas das suas crenças, não precisa seguir todas, né? Mas nem sempre a filha segue tudo que a mãe faz, mas se ela tem algo de mistura de verdade com erro, ela já pode ser identificada como filha de Babilônia. Na sua época, Ezequiel usou esse provérbio popular, na sua época, para falar da depravação de Judá, da nação de Judá, a nação de Jerusalém. E eles começaram a copiar as nações onde viviam, na sua vizinhança, as nações que viveram no lugar onde eles estavam, antes deles ali chegarem. Então, ele fez uma comparação como se eles fossem filhos, né, da mãe, da apostasia daqueles povos que ali haviam reinado antes deles.
E, por isso, eles haveriam de ser castigados como realmente foram. E castigados por quem? Pela antiga Babilônia, pelo reino dos caldeus. E agora o mesmo princípio hoje se aplica para quem? Para a mensagem à Babilônia moderna. Tal mãe, tal filha. Ela teria filhas e como ela também haveriam de misturar a verdade com erro, se depravar, manter uma união ilícita com o mundo, com os poderes do mundo e assim por diante. Quem são então essas filhas? Vamos ler aqui mais uma passagem do livro Testemunhos para Ministros, na página 62 e 63, lemos assim: as igrejas denominacionais caídas que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, tormento eterno dos ímpios, negação da existência de Cristo, antes de seu nascimento em Belém. A defesa e exaltação do primeiro dia da semana, acima do santo e santificado dia de Deus. Esses erros e outros semelhantes são apresentados ao mundo pelas várias igrejas, e assim se cumprem as escrituras que dizem: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. É uma ira criada por doutrinas falsas. E quando reis e presidentes sorverem este vinho da ira da sua prostituição, enche-se de ódio contra os que não concordam com as heresias falsas e satânicas que exaltam o falso sábado e levam os homens a pisarem a pés o monumento de Deus. Qual o monumento de Deus? A guarda do santificado dia por Jeová, conforme está explícito naquelas tábuas de pedra escritas pelo Deus de Deus. Lembra do sétimo dia do sábado para o santificar. E qual seria o efeito deste vinho sobre as nações, sobre aqueles que bebessem desse vinho? Jeremias 51, verso 7, nós lemos assim: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Ele levaria à loucura, essa loucura no sentido espiritual. Crer em alguns absurdos, defender algumas posturas religiosas, contrárias ao claro, diz assim ao Senhor, assim diz o Senhor. Então, no livro Grande Conflito, na página 383, nós vemos que muitas das igrejas protestantes estão hoje seguindo o exemplo de Roma. Na iníqua aliança com os reis da terra, a igreja com mãos dadas com o Estado, mediante suas relações com governos seculares e outras denominações, agora uma tentativa de buscar o favor do mundo. E isso gera o quê? Babel, Babilônia, confusão. Por isso esse termo pode ser apropriadamente aplicado também a essas corporações. Isso não quer dizer que essas corporações tenham já caído totalmente, que Deus não salve pessoas lá dentro, que o Espírito Santo não possa trabalhar no coração das pessoas. Sim, Deus tem almas fiéis em todas as congregações. Porém, houve uma decadência espiritual muito acentuada no decorrer da história, por não progredirem na luz, por não buscarem mais conhecimento, por se limitarem a ficar naquilo que aprenderam, por ter ainda muitos resquícios de doutrina, de crenças, que receberam da sua mãe. E, continuando no texto, porém, é preciso destacar que a apostasia ainda não atingiu o que? Seu clímax. Quando for atingido o clímax da apostasia, então nós vamos agora chegar nos últimos dias. Aí vai vir uma denúncia mais acentuada, Vai vir uma mensagem com maior ênfase. E quando será essa mensagem com mais ênfase? É o que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 18, verso 1 em diante. Então, verso 2 em diante, Então exclamou com potente voz, dizendo, aquele outro anjo que vai surgir, vindo, descendo com glória, dos céus. Caiu a grande Babilônia e se tornou o quê? Morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável.
pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à sua custa, ou à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes das suas pragas. Então aqui nós já vamos para o reforço da mensagem do segundo anjo, que será proclamado por aquele outro anjo descrito no capítulo 18 de Apocalipse. Aí sim, será no momento em que a queda foi total, irrevogável, né? E agora não tem outra saída para os fiéis, a não ser se retirarem das suas fileiras, da sua comunhão, e buscarem refúgio, né? Buscar uma forma para seguir a sua religião, a sua fé, da forma mais pura possível, mas não na comunhão desses grupamentos religiosos, né? E, finalmente, aqui nesse capítulo apresenta o que vai acontecer, qual o destino final que a profecia dá para esta grande Babilônia, essa moderna, mística Babilônia. Verso 8 do capítulo 18, nós lemos assim: por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Há um princípio bíblico de interpretação profética que se calcula que para cada dia é um ano. Nós não vamos citar aqui, temos vários textos que podemos citar para dar a base para isso, né? Já houve isso aqui em outros estudos. Para cada dia um ano. Então, esse aqui diz que num só dia sobrevirão teus flagelos, com certeza está se referindo ao período das 7 últimas pragas descritas no Apocalipse. Provavelmente vão acontecer também num período curto, um ano de flagelo, de sofrimento e de dor. E, enquanto isso, o que mais está predito na profecia, nos versos 20 e 21 de Apocalipse 18? Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aquela Babilônia que, por um tempo, aquele sistema que por um tempo oprimiu, subjugou, perseguiu e até martirizou muitas pessoas que se levantaram contra, agora chegará o tempo de quê? De serem julgados, serem condenados, né? E a causa dos servos de Deus foi julgada e eles foram libertos daquela opressão. Então um anjo forte levantou uma pedra uma grande pedra de moinho e arrojou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Então, na visão do profeta de Patmos, então diz aqui que ele viu, né, esse anjo forte, levantou aquela grande pedra jogando. Era uma ilustração do que haveria de acontecer com a grande Babilônia no desfecho final da história. Então, nesse tempo, o desfecho acontecendo, algumas coisas serão reveladas, coisas que para as grandes multidões, para as massas humanas ainda estão encobertas, cada um preso ao seu sistema, ao seu credo, à sua maneira de entender as coisas, mas ali, a partir de então, verdades que estavam encobertas serão reveladas, e outras coisas serão reveladas, como por exemplo o que encontramos em Malaquias, capítulo 3, verso 18. Daqui, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vai chegar o tempo, então, de ser revelado a diferença entre o trigo e o joio, né? Chegou a diferença de ficar claro quem serve realmente a Deus, quem lhe obedece, quem busca fazer a sua vontade, e quem esteve enganado ou quem esteve enganando a muitos. E uma diferença que vai ficar clara está dentro do contexto de Apocalipse 14, vai ser mais bem estudada ao ser apresentada a mensagem do terceiro anjo, mas é o que nós encontramos no capítulo 14, do verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, em contraste
com a grande Babilônia, a confusão, né? Com as suas filhas, com que tem um vinho de ira, um vinho de prostituição espiritual. O Apocalipse apresenta a ideia de um povo guardando os mandamentos de Deus, um povo que persevera na fé, um povo que persevera em estudar as Escrituras, um povo que busca a informação na palavra de Deus, que não se deixa levar assim pela crença popular da maioria, mas se busca fundamentos na palavra de Deus. Então, eles são identificados como guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. São crentes em Cristo. Eles aceitam, recebem a justiça de Cristo. Eles são salvos pela graça, mas a graça que os capacita a viver de uma forma da melhor possível na presença de Deus. E pela graça, se esforçando também para guardar os santos mandamentos, não para ser salvos, mas para dar valor e validação à salvação que encontraram em Cristo Jesus. Agora nós temos alguns aspectos mais da questão histórica e profética dessa profecia, como ela veio à tona, como o conhecimento, essa interpretação veio à tona, aplicação histórico-profética. Bem, no estudo passado, já foi apresentado aqui algo sobre a mensagem do primeiro anjo, que começou a ser proclamada lá pelo ano de 1831 a 33, e o seu grande arauto, o seu grande pregador foi Guilherme Miller, que depois recebeu o reforço de outros grandes homens e mulheres que os ajudaram na proclamação dessa mensagem. Foi um movimento que começou pequeno, mas foi crescendo, se desenvolvendo, e pastores e leigos se envolveram na proclamação, e finalmente aquela mensagem alcançou todos os postos missionários, né, em volta da terra, né? E a mensagem era qual? A mensagem que proclamava a volta de Jesus, proclamava a vinda de Cristo, né? E eles, interpretando as profecias de Daniel, especialmente Daniel 8,14, chegaram à conclusão de marcar uma data para a volta de Cristo. Quando Miller começou a apresentar essa mensagem, seus companheiros também, eles receberam a simpatia das igrejas e pregaram, e o grupo foi aumentando, e os interessados na mensagem crescendo, e até que chegou um ponto em que agora as igrejas não vinham mais com certo favor. Miller nunca teve intenção de separar essas igrejas, promover separação, criar uma nova organização. Mas ele pregou, anunciou, e os resultados foram sendo obtidos, o crescimento, o desenvolvimento da mensagem. E com o tempo, os bares, locais de festas foram transformados em local de estudo, local de culto. Foram formados grupos de oração, grupos de estudos em várias horas do dia, e dentro das várias denominações existentes, metodistas, congregacionalistas, batistas e outros, muitos, em todas as religiões ali, eles estavam receptivos aos mensageiros daquela mensagem sobre a volta de Cristo. E assim eles foram se desenvolvendo, e através de uso de tendas, de ilustrações, das profecias, a mensagem foi ficando clara e evidente, né, às pessoas. Mas, com o passar do tempo, percebeu-se que eles estavam fechando as portas, estavam impedindo já os crentes de ouvir aquela mensagem. E outro fator é que a mensagem de Miller, por não ter atido bem aos detalhes da contagem do tempo, ele anunciou a volta de Cristo para entre 1831 até início de 1844. E aí chegou aquele tempo e Jesus não veio. E nessa ocasião, então, eles começaram a ficar apreensivos, e outros começaram a pesquisar mais profundamente. E então entra em cena um personagem. A mensagem do primeiro anjo, o principal foi Guilherme Miller. Agora nós temos um outro personagem chamado Samuel Snow, que nasceu em 1806, viveu até 1890. Inicialmente ele era cético, ele não cria na palavra de Deus, não seguia nenhuma igreja das constituídas, mas com influência da mensagem millerita, ele resolveu estudar a Bíblia, aceitou, abraçou e se tornou um pregador. E um profundo estudante. E ele se ateve mais a estudar os períodos proféticos, alguns detalhes na contagem do ano,
a passagem do ano antes de Cristo para o depois de Cristo, e ele chegou agora a uma certeza, que a volta de Cristo seria no dia 22 de outubro de 1844. E com isso, então, começou a proclamação de uma mensagem denominada na época a mensagem do sétimo mês, ou clamor da meia-noite, né, mais ou menos esse título que era dado à pregação que ele trouxe agora para o grupo de mileritas. E aí nós podemos então agora anunciar quando que começou realmente a mensagem do segundo anjo, identificando Babilônia, as suas filhas, o vinho da prostituição, o que era tudo isso, né? Quando começou-se a pregar isso, e agora anunciando realmente quando seria, de acordo com o entendimento deles, a volta de Jesus. No livro História da Nossa Igreja, que é um livro da Casa Publicadora Brasileira, na página 160, nós lemos assim um pequeno parágrafo. No verão de 1843, Fichte pregou o seu notável sermão sobre a queda de Babilônia. Declarou nesse sermão que Babilônia não se limitava à igreja católica, certo? E agora, no mesmo livro, página 176, no verão de 1844, uma nova torrente de luz apareceu e iluminou o movimento adventista até seu dramático ponto culminante em outubro. Então, com esse novo entendimento, começou a proclamação de quê? Da segunda mensagem angélica, certo? E essa mensagem sacudiu as igrejas. E então, como eles haviam percebido, agora entendendo essa mensagem, que não só a igreja grande, né, a igreja romana estava numa situação espiritual decaída, mas também as filhas. E, juntando a isso, começaram a fechar as portas para a pregação. Então, nessa ocasião, os crentes mileritas se acharam justificados, eles tinham agora uma base teológica, profética, para fazer o quê? Para dar um passo além, para deixar as igrejas. Aí nós lemos no Grande Conflito, na página 426, o seguinte: a proclamação aí vem, o esposo foi feito no verão de 1844. Desenvolveram-se então as duas classes representadas pelas virgens prudentes e as loucas. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que estivera diligentemente preparando para o encontrar. Outra que, influenciada pelo medo e agindo por impulso do momento, se satisfizera com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. Então aqui nós lemos que no verão de 1844, com essa mensagem aí vem o esposo, clamor da meia-noite, houve o quê? A primeira saída das igrejas. 50 mil abandonaram as igrejas. Então, o verão de 1844, tendo em vista que isso aqui era no hemisfério norte, o verão começa quando começa o inverno aqui, né? Lá pelo mês de junho. Então, eles teriam agora até o outono de lá, que corresponde à nossa primavera, para pregar. Então, por isso o movimento é chamado movimento dos 7 meses. Tem 7 meses para anunciar, dar o último clamor, tal, balançar o mundo, as igrejas, e agora Jesus haveria de vir. E então houve agora a separação, né? Eles começaram a pregar, mas independente das igrejas. Um texto interessante que está no livro Grande Conflito, na página 376, nós lemos o seguinte: qual foi o sentimento daqueles irmãos, daqueles 50 mil que tiveram que abandonar as igrejas? Diz que amavam as suas igrejas, repugnava-lhes o separar-se delas, mas como vissem suprimido o testemunho da palavra de Deus, negado o direito de pesquisar as profecias, compreenderam que a lealdade para com o Senhor lhes vedava a submissão. Não poderiam considerar os que procuravam excluir o testemunho da palavra de Deus, impedir a pregação, impedir o uso do púlpito para anunciar essa tão importante mensagem, como constituindo a Igreja de Cristo coluna e base da verdade. Daí, os se sentirem justificados em desligar-se dessas congregações. No verão de 1844, aproximadamente 50 mil se retiraram
das igrejas. Aproximadamente 50 mil membros, né? E entre eles nós podemos enumerar Ellen G. White, Tiago White, José Bates, Samuel Snow, Carlos Fichte, certo? Nomes assim importantes, tantos outros, né? Que Raquel Preston e assim por diante, que saíram ali e estavam liderando e conduzindo agora o povo naquela mensagem, aguardando a volta de Jesus. Primeiros escritos, na página 238, nós lemos o seguinte: em toda parte do país foi proporcionada luz acerca da mensagem do segundo anjo, e o clamor amoleceu o coração de milhares. Foi de cidade em cidade, de vila em vila, até que o povo expectante de Deus ficasse completamente desperto. Em muitas igrejas não foi permitido dar-se a mensagem, e uma grande multidão que tinha o vívido testemunho deixou então essas igrejas caídas. Aí outras pessoas continuaram agora deixando e as igrejas se unindo àquele grupo. E a obra foi crescendo. Na continuação, diz aqui, uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. A mensagem era de natureza a promover o exame de coração, levando os crentes a buscar por si mesmos uma vívida experiência. Sabiam que não poderiam buscar apoio uns dos outros. Eles tinham que contar com Deus, eles tinham que confiar em Deus, tinham que continuar batendo por essa fé e se preparando. O apelo agora é para um preparo individual, porque Jesus estava, de acordo com o entendimento deles, estava vindo, estava se aproximando o dia. E a hora foi chegando, os dias foram passando, e conforme lemos no Vida e Ensinos, página 53, o povo expectante de Deus aproximava-se da hora em que estremecidamente esperava as suas alegrias se completassem na vinda do Salvador. Mas, de novo, passou o tempo. Vejam, eles já haviam tido uma pequena decepção com a mensagem inicial de Miller, se bem que Miller não tinha marcado dia, hora, semana, né? Uma expectativa no ano, esperava para dentro do ano de 1833, e não aconteceu. Mas agora eles tinham um dia, tinham hora, eles tinham contagem exata, tinham cálculos precisos que marcavam o dia. E então veio o amargo desapontamento que atingiu em cheio o pequeno rebanho, né? Cuja fé tinha sido tão forte e tão elevada a esperança. E estávamos, porém, surpresos de que não sentíssemos tão livres no Senhor, tão fortemente fôssemos amparados pela sua força e graça. Bem, eu havia comentado sobre Samuel Snow, que era um cético, se tornou milerita, foi um grande pregador dessa mensagem, principal a recalcular a data proposta para a vinda de Cristo, marcando 22 de outubro de 1854, movimento do sétimo mês, etc. Esse foi um grande nome, mas houve outros nomes também de destaque. E um que eu gostaria de citar foi o de Carlos Fichte, aquele que ajudou muito com as ilustrações, que preparava os mapas, os diagramas, né, que eram apresentados nas palestras, nas conferências. Ele foi um grande contribuinte. E ele também foi um grande pastor. E quando estava na véspera do grande acontecimento esperado, ele batizou 3 grupos de pessoas. As pessoas vinham, né, nas enxurradas, querendo o batismo, querendo mudar a vida, querendo estar preparado para o de Cristo. E ele fez esse batismo. E a água estava muito fria, e ele adoeceu, pegou uma pneumonia, da qual ele veio a falecer. E então os dias se passaram, né? Ele faleceu no dia 14 de outubro de 1844, e o desapontamento foi no dia 22, 8 dias antes, praticamente uma semana antes, ele veio a óbito. Porém, a mãe, a esposa dele, mãe dos filhos deles, confortava os filhinhos: olha, vamos nos preparar, vamos orar, vamos ficar firmes aqui, porque Jesus já está vindo, e nós vamos receber de volta o papai, nós vamos receber meu esposo, ele vai ressuscitar, e nós vamos subir com Jesus para o céu. Esta era a expectativa. E não só da esposa de Fichte, de Carlos Fichte, mas assim, essa é a expectativa de muitas mães que perderam os filhos por tuberculose, né? Muitos maridos que perderam a esposa, né? E assim por diante. Eles estavam aguardando aquele dia chegar,
para a família se reunir novamente, darem as boas-vindas a Jesus e subirem aos céus. Mas eles foram decepcionados. Havia ainda um detalhe na profecia que não tinha sido entendido, que Deus tinha evitado que entendessem, né? E ali, nós como lemos no texto anterior, havia mesmo entre aqueles que estavam expectantes, havia um grupo misto. Alguns realmente estavam de coração. Alguns estavam realmente ansiando, estavam se preparando, estavam com muita gratidão, porque Jesus estava para voltar. Mas outros acompanhavam o grupo por medo, por receio, né? Eles não queriam se perder e tal, mas não tinham experimentado ainda uma conversão verdadeira. Na verdade, eles passaram por uma experiência parecida com a dos antigos discípulos de Jesus. A experiência dos discípulos se repetiu. Os discípulos aguardavam ver Jesus sentado no trono em Israel, mas ouviram na cruz. Aguardavam para ser seus ministros imediatos, mas tiveram que fugir com medo de receberem o mesmo destino que Cristo, passarem pela morte de cruz. Depois eles foram se achegando. E nós temos uma passagem interessante no Evangelho de Lucas, né? Que fala na ocasião em que Jesus foi ao encontro de 2 discípulos que estavam caminhando de Jerusalém para Emaús. E aqui nós lemos o seguinte, Lucas 24, a partir do verso 18, né? Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais. Jesus, que estava andando com eles, né? Sem se dar a conhecer, já vinha conversado e tal. Aí chegaram nesse ponto do diálogo. Então Jesus perguntou, mas quais coisas aconteceram? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. Esta foi a grande decepção dos discípulos. Foi a decepção da igreja nos dias de Cristo. E agora as coisas se repetem também aos discípulos, aos mileritas, aos primeiros adventistas, aos pioneiros, né? Que aguardaram ansiosamente a volta de Cristo no dia 22 de outubro e nada aconteceu. Havia grupos reunidos nas fazendas, nas cidades, né? Na propriedade de Miller tem lá a Rocha da Ascensão. Até hoje lá ainda tem um memorial. Muitos estavam ali naquela rocha esperando, orando, olhando para cima. E Cristo não veio. E haviam feito mudanças radicais, né? Haviam parado de plantar, de colher, negociar, haviam doado seus bens para os pobres, repartido. E agora, Cristo não veio. Que grande decepção, que vergonha eles passaram, né? Porém, irmãos, Deus depois dá o desfecho dessa história. No próximo estudo, na mensagem do 3º anjo, vocês terão mais detalhes de como começou todas as coisas, a mensagem do 3º anjo, e como entenderam esse grande acontecimento, essa grande decepção. Mas o importante para nós hoje é sabermos que Deus, Ele tem promessas para nós quando passamos por desapontamentos. Sejam quais forem os desapontamentos, Ele tem promessas. E Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 20, nos deixa uma palavra interessante para nós dentro do contexto desse estudo que apresentamos. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. O mundo muitas vezes zomba do crente, né? Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Eles passaram por profunda tristeza, mas
Depois, ao entenderem, aqueles que persistiram e continuaram estudando, firme na esperança, eles se alegraram novamente na mensagem. E fica também agora uma mensagem para nós hoje, Apocalipse 10, verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Deus espera isso do seu povo, daqueles que creem nessa mensagem. Continue o quê? Anunciando a profecia a reis, nações e povos. Essa mensagem também foi para aquele grupo que passou por essa decepção. Vejam o contexto em que essa ordem aqui, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, ela está inserida. Para entender isso é só ler os versos anteriores, que antecedem o capítulo 11, agora os versos 9 e 10, onde nós vemos assim, ó, isso aqui temos aqui o que aconteceu, o que está descrito o que aconteceu com os mileritas, com os adventistas naquela grande decepção. Estava profetizado o que haveria de acontecer. E João, na sua visão do Apocalipse, né, contemplação das cenas, ele teve essa experiência relatada aqui. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Esse livrinho são as profecias do profeta Daniel. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Antes de algo chegar no estômago, passa onde? Pela boca. Então, enquanto estavam mastigando, deglutindo, apreciando ali, gastronomicamente falando, as profecias, era só alegria, era só felicidade, só expectativa. Estavam felizes em anunciar e queriam proclamar. Era como mel, a esperança, a volta iminente de Cristo para nos tirar desse mundo mal, do sofrimento e dor. Porém, na hora que chegou no estômago, aí veio o quê? O amargor. Aí diz aqui, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Esta foi a experiência daquele povo. Essa foi a experiência desses pioneiros. Porém, a mensagem do segundo anjo, ela foi proclamada. Ela foi levada aos portos missionários do mundo afora, né? E teve seu cumprimento parcial, né? Teve a sua pregação naquele período, naquele tempo, a partir do verão de 1844, culminando ali naquela fase, na decepção. Mas ela não cessou após a decepção, não cessou após a compreensão do que havia acontecido. Eles continuaram proclamando. E em Apocalipse 18, conforme já lemos, nós temos agora a apresentação de um outro agente que continuaria pregando a mensagem e num futuro levará ao clímax, quando será anunciado com grande poder e glória a queda final, definitiva da grande Babilônia. E junto com essa proclamação, qual é a mensagem? Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. E qual é a mensagem para nós hoje, então? Que devemos estar envolvidos nessa proclamação desta mensagem. Hebreus 12, verso 12 e 13. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Os pioneiros passaram por essas provas, decepções, por esta angústia, sofreram o opróbrio, dedos apontados, né? Foram motivo até de chacota, de críticas, e, no entanto, muitos perseveraram, e, devido a essa perseverança, a igreja foi estabelecida. A igreja tem cumprido a sua missão. E a mensagem é para nós hoje, restabelecer os joelhos cansados, né? Trôpegos, e a mensagem é profetiza a outras nações. E se os pioneiros passaram por tantas angústias, nós também não podemos passar. Se tivermos que passar, a graça de Deus é suficiente para nos fortalecer. Não devemos desanimar, devemos manter-nos firmes na mensagem, e a mensagem para nós hoje é a mesma. Fortalece-te no Senhor, firma teus passos, firma na mensagem, proclame
aquilo que você conhece, estude mais, compreenda as profecias, busque a verdade para o nosso tempo e prepare-se para a volta de Jesus, porque ele virá. Mas enquanto estivermos aqui, vamos estudando, anunciando, proclamando a sua santa palavra e aquilo que compreendemos da sua profecia. E que o Senhor faça essa grande obra no coração de cada um dos nossos ouvintes, aqueles que hão de ouvir futuramente essa mensagem, e que possamos ser levados à palavra de Deus para nos alimentar dela e também levar o precioso alimento àqueles que perecem. Que o Senhor nos abençoe para isso, é o nosso desejo e a oração. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.